A paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Estamos aqui neste culto lindo, maravilhoso, a qual o Senhor nos preparou nesta noite. Amém. Glórias a Deus. Nós já estamos aqui de pé com a nossa Bíblia aberta na nossa mão, mas abra a sua também, por gentileza, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vai procurando, enquanto os ouvintes também, que estão no seu lar, na sua casa, quem sabe no seu trabalho, vai compartilhando também o link, amém? No WhatsApp, no estado do WhatsApp, no Messenger do Facebook, no direct do Instagram, amém? No Telegram, aleluia. Vai compartilhando as ovelhinhas, amém? Deste canal, amém? E vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus abençoe e continue firme e forte aqui conosco, porque Deus tem uma palavra de Deus para os nossos corações aqui neste domingo, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vai divulgando, amém, o link, abençoando outras pessoas, e com certeza o Senhor o abençoará abundantemente, amém? Quem encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura, vamos acompanhar aqui comigo dentro da Santa Sagradas Escrituras, amém? Livro de Lucas, capítulo 5, o título diz assim: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Acompanhem comigo o versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Por gentileza, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos, amém? Pai querido, Pai amado, chegou um momento tão importante, esperado por todos os ouvintes que estavam aguardando o momento desta live, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra acabou de ser lida, mas precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua sabedoria, do conhecimento que vem do alto, que revela o oculto, que revela o escondido, que revela o profundo. Fala com aqueles, meu Pai, que estão pela primeira vez, meu Deus, neste canal, meu Pai, ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo vem impactar cada vida, Senhor, venha romper, Senhor, barreiras, meu Pai, na vida de cada um deles, para que eles também possam receber essa multiplicação em sua vida. É que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podemos nos assentar, se assente com alegria, amém? Coloque a Bíblia do lado, vamos adorar e exaltar o Senhor com palmas lindas, amém? E louve a Ele com glória, com aleluia, amém? Louve a Ele com gosto, amém? Bom, aqui na Bíblia tem um título que eu acabei de ler com vocês: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos, mas
O tema aqui desta noite é o seguinte: 3 motivos para a multiplicação dos peixes. Amém? Vamos repetir: 3 motivos para a multiplicação dos peixes. Querida igreja, se você olhar com atenção para a palavra de Deus, você verá claramente que desde o princípio de tudo, aleluia, o desejo, o propósito de Deus para a sua obra e multiplicação. Quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, Deus disse para eles, assim como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que eu creio que todos sabem, às vezes até de cor salteado, que diz assim: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Quem está entendendo aí diz amém? Igreja do Cordeiro, o propósito de Deus ao criar aqui na terra, presta atenção aqui, a sua igreja é justamente a multiplicação. E na verdade Deus ele não mudou o propósito, aleluia, estabelecido no princípio. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus continua sendo a mesma. Olha que interessante, diz assim, ó: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Se vocês observarem aqui comigo as palavras de Jesus também no Evangelho, como nós acabamos de ler, iríamos ver Jesus falando também de multiplicação. E ele nos mandou pregar toda a criatura. Está escrito isso aonde? Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Oh, que lindo, não é? E ele nos mandou fazer, sabe o que? Ele mandou que eu e você fizéssemos discípulos de todas as nações. Quando eu leio lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, a mesma versículo, vamos lá: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, ei, o propósito de Deus para a sua obra, querida igreja, é a multiplicação. Isso acontece desde o princípio, sempre foi assim. Então a Assembleia de Deus, a igreja da qual, aleluia, muitos pregadores, eu creio sim que tem muitos pregadores, né, da igreja das Assembleias de Deus, né, onde eles cresceram, porque eu também batizei na igreja da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, amém? E lá eu ouvi muitas pregações, amém, a respeito, através da multiplicação, amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, amém? Havia 2 missionários suecos, irmão, que era o Daniel Berg, que foi se multiplicando ao chegar os dias de hoje, amém? A Assembleia de Deus, para quem não sabe, ele se multiplicou da seguinte forma: o pai que ganha o filho para Jesus, o filho que ganha a mãe para ele, para quem? Para Jesus, que ganha a irmã, outra irmã, para quem? Para Jesus, a prima para quem? Para Jesus, o colega para Jesus, e aí vai fazendo o quê? Discípulos. Foi isso que os homens de Deus os fizeram, aleluia, no passado, aleluia, começaram aqui com mais de 100 anos, e hoje são milhões de pessoas, querida igreja, declarando, sabe, aos pais, às mães, os filhos, que Jesus ele veio aqui neste mundo para salvar uma humanidade, amém? Aleluia, Jesus é o Salvador, que não há outro além dele. Mas agora estamos, querida igreja, nesse ano de 2024, sabe, cada dia mais crescendo, e precisamos continuar crescendo, precisamos continuar se multiplicando, ganhando as almas para o reino de Deus. E essa é a nossa principal missão, não é só da pastora Patrícia, mas de todos aqueles que amam Jesus, que amam a sua palavra, amém? É multiplicar.
E é sobre isso que vamos estudar aqui nesta noite, sobre a multiplicação. Mas o que é multiplicação? Ao lado da adição, da divisão, da subtração, da multiplicação, é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, quando nós vamos para a escola, onde nós vamos aprender. A multiplicação é uma forma simples de adicionar, querida igreja, quantidade finita de números iguais, que o resultado da multiplicação de 2 números é chamado do quê? Quem lembra? De produto, amém? E se existe algo que é, de interesse de todos nós, é a multiplicação, igreja. Por quê? Porque a palavra multiplicar tem uma íntima ligação com as palavras crescer e aumentar. Então, veja aqui comigo, todos nós temos o desejo do quê? De multiplicar, ou seja, de aumentar o que temos, o que somos e o que fazemos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Todos nós que estamos aqui precisamos crescer a cada dia, ser melhor. Você precisa ser melhor do que você foi ontem. Quem está entendendo aí? Aleluia! Irmãos, tudo que tem vida cresce, aumenta e se multiplica, amém? Até o corpo humano é assim. O crescimento do corpo humano começa com uma só célula de vida, que é resultado de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. A Bíblia começa a contar, mas quando a gente começa a aprofundar na palavra de Deus e quando a gente também estuda, amém? Essa célula se multiplica dentro do útero dessa mulher, até que o outro ser humano seja criado. Isso é poder de Deus, irmão. Quando madura, esse novo ser humano também tem a habilidade de multiplicar-se. Se você é um crente, se você é um servo de Deus, você serve o Senhor e não tem desejo de crescer, não tem desejo de aumentar, ou seja, de multiplicar, então existe alguma coisa errada em você. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus está falando comigo, Ele está falando com você aqui nesta noite. Eu quero te dizer nessa oportunidade que o desejo do diabo é diminuir as bênçãos de Deus na sua vida, mas Jesus, Ele quer o quê? Multiplicar, é isso mesmo. Jesus, Ele quer que a multiplicação, querida igreja, aconteça na sua igreja onde você congrega, mas Ele quer também que a multiplicação aconteça na vida dos que servem a Ele. Jesus, querida igreja, Ele quer que a nossa vida cresça, aumente, multiplique, e isso todas as áreas, material, emocional, espiritual, física. Agora que a multiplicação acontece na sua vida, isso sim é necessário. Amém? Algumas atitudes da sua parte para que isso aconteça. Vamos analisar comigo, onde nós acabamos de ler, no livro de Lucas, capítulo 5, amém, do 1 ao 11, que nós lemos. Vamos entender as atitudes que precisamos ter em nossa vida para que haja multiplicação. Vamos lá então, a multiplicação dos peixes. Vejamos o que o texto diz. Jesus, Ele chega junto ao lago. Como é o nome desse lago? O lago se chama Genezaré, amém? É uma multidão de pessoas. Ele vem ao seu encontro para ouvir o que? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que a multidão apertava com ele. Olha que interessante, parece que não havia espaço físico ali para Jesus pregar a sua palavra. Jesus, então, ele vê, o que Jesus vê? Ele vê 2 barcos junto aonde? À praia. E que mais? Os pescadores que estavam o quê? Lavando as suas redes. E depois, querida igreja, depois de noite inteira de fracasso de pescaria, Jesus, ele pede um dos barcos para usar como púlpito, como se fosse no dia de hoje, esse aqui, esse altar do Senhor aqui, para ensinar a sua palavra para quem? Para as multidões. E o barco, segundo a Bíblia, querida igreja, presta atenção, era de Simão. Era de quem? De Simão. E aqueles pescadores, querida igreja, que estavam muito cansados, eles estavam muito frustrado, pois havia trabalhado a noite inteira. Não sei se você possa imaginar isso, mas não conseguiram pescar o quê? Nenhum peixe sequer. Olha que interessante. Porém tiveram paciência e deixaram Jesus entrar aonde? No seu
Barco. É isso que Jesus quer. Hoje Jesus vai entrar no seu barco. Quem deixa Jesus entrar no teu barco da glória a Deus? Aleluia. Após Jesus ministrar, querida igreja, ao povo, ele disse a Simão Pedro para jogar o quê? As redes em um lugar fundo. Presta atenção aqui, irmãos. Olha o que ele diz assim, ó: faz de alto mar e lançai o que? As vossas redes. Pedro lhe disse: Senhor, pescamos a noite inteira e não apanhamos o que? Nada, mas sobre a tua palavra lançarei o que? As redes. Olha que coisa linda, irmãos. Acho tão lindo, irmãos, que eles obedeceram o mestre. Sabe o que eu quero que você também faça? Sem questionar, obedeça o que o mestre está pedindo. Eles obedeceram o mestre, e a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, teve que pedir o que? Ajuda. De quem? De outros pescadores que estavam ali. Na hora que você obedecer a Deus, você vai ter que até pedir ajuda para te ajudar a recolher aquilo que Deus está te dando. Sabe o que é isso, igreja? É multiplicação. Sabe o que é isso? É multiplicação. Diante, querida igreja, desses milagres de vitória, Pedro reconhece que Jesus, ele é o quê? O Filho de Deus. Ele se humilha diante de Jesus, amém? Olha que lindo. O Senhor, ele se retira de nós porque somos o que? Pecadores. Mas Jesus se vira para quem? Ele se vira para Pedro e diz: não temas. Quem sabe você entrou aqui com medo de alguma coisa, temendo alguma coisa, assim como Pedro. Ele disse assim: não temas, porque a partir de hoje farei de vocês pescadores de homens. Pedro, hoje você viu a multiplicação dos peixes, mas de agora em diante você verá a multiplicação de almas. Olha, querida igreja, na mesma hora, Pedro, Tiago e João deixaram as redes, aleluia, e se tornaram, sabe o que? Seguidores, amém? Glória a Deus. Pescadores de alma, multiplicadores de obra de Deus. Que lições nós podemos aprender aqui nesta noite com esse texto bíblico, a qual nós acabamos de ler. Por isso, como nós estamos na casa do Senhor, não podemos vir sozinho, precisamos lançar o convite. Aleluia. Vocês querem vir no culto? Aleluia. Convide. Aleluia. Olha que interessante. Número 1. Primeiro motivo, tá? Só haverá multiplicação na sua vida se Jesus estiver presente. Aleluia, entendeu aí? Qual que é o primeiro motivo? Se Jesus estiver aonde? Presente. Ele está presente aí na tua vida? Existe um momento na nossa vida, querida igreja, que nós damos o melhor de nós e mesmo assim não é o suficiente. Não é? Você estuda, você se prepara para a prova, mas no dia da prova você tira uma nota ruim. Isso não é agradável, não é? Você se prepara para quem é pregador, um esboço, você estuda, você pesquisa, você ora, você jejua, mas na hora da pregação você não consegue sobressair na pregação. Não é? É ruim, não é? Parece que o povo não gostou, aleluia, da ministração que você estava trazendo na casa de Deus. Você ensaia o hino para quem canta, você ensaia com o playback, no violão, está tudo certo, a nota, a altura, a tonalidade está perfeito, mas na hora de cantar está tudo errado. Já aconteceu isso com você? Nem sempre sai perfeito, não é? Você dá duro para o seu casamento, para quem é casado, você faz várias melhorias também, mas ele só piora, não é assim que acontece? Você se esforça no trabalho, para quem trabalha, dá o seu melhor, mas não adianta, não vê nenhum progresso, e aí você, o que acontece contigo? Aí você desanima. Acontece, e diz: de que adianta?
Vou fracassar de novo. Quantas pessoas, irmãos, falam isso, pensam isso, mas o que nos chama da história da pescaria de Pedro, e que eles haviam trabalhado a noite toda sem pescar nada. Não foi fácil, amém? Eles viviam da pesca, e eles deram o seu melhor com o melhor que tinham, o melhor barco, melhores redes, melhor lugar para se pescar, melhores pescadores, mas mesmo assim eles fracassaram. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A noite terminou, a igreja, eles estavam ali frustrados, sabe, lavando as redes. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite para você. Você pode conhecer de maré, conhecer de peixe, conhecer de barco, ter redes novas, mas se Jesus não estiver presente no seu barco, você vai voltar com o barco vazio, vai voltar cansado, vai voltar desanimado. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Com toda a experiência, querida igreja, que Pedro tinha, que Tiago e João, eles trabalharam a noite toda e nada o que? Apanharam. Sem Jesus você vai jogar a rede no mar todo e não vai achar nada, vai jogar 10, 20, 30 vezes e nada vai encontrar. Sem Jesus não existe o que, igreja? Multiplicação. A diferença, querida igreja, entre o fracasso e o sucesso não foi o alvo, aleluia, não foi lá naquele lago onde eles estavam, amém, não foi nas redes, não foi no barco, não foi nos pescadores. Ei, preste atenção aqui nessa noite, aleluia, mas preste muito bem, mas muita atenção. Na primeira pescaria, pescaram a noite toda e não apanharam o quê? Nada. E na segunda pescaria? A Bíblia diz que na segunda pescaria usaram o mesmo barco, as mesmas redes, o mesmo lago, os mesmos pescadores da primeira pescaria que saíram para a segunda pescaria. E qual era a diferença? A diferença é que agora Jesus estava com eles aonde? No barco. A diferença entre o fracasso e o sucesso, igreja, é a presença de Jesus no nosso barco. Ei, você precisa dessa presença, não só quando você quer, não só quando você precisa, mas todos os dias da sua vida. Quando Jesus estava no barco, querida igreja, ele elimina o fracasso. Quando Jesus está no barco, os peixes se multiplicam, os enfermos são curados, as portas se abrem, os problemas se resolvem. Convide Jesus nesta noite para entrar no seu barco, dentro da sua vida, e o fracasso se transformará, sabe o que? Em vitória. Oh, maravilha! Qual que é o segundo motivo, pastora Patrícia? O segundo motivo: só haverá multiplicação na vida se obedecermos a direção de quem? De Deus. Só vai acontecer se você obedecer a direção de Deus. Ei, será que você está obedecendo? Quando eles pescaram, querida igreja, pela primeira vez, a noite inteira não pegaram nada, mas quando saíram para pescar na segunda vez, foi na direção de quem? De Deus. Sim ou não? Sim, irmãos, você também tem que sair na direção de Deus, na direção de Jesus. Foi Ele que lhes disse: faste ao alto mar e lançai as vossas redes. Eu não sei o que Deus está pedindo para você aqui nesta noite, mas de vez você ficar reclamando, sabe, indagando Deus, vai lá e obedece. Ei, se Jesus está na direção da sua vida, não há como fracassar. Se Jesus, aleluia, não patrocina fracasso de ninguém. Um dos momentos mais difíceis, querida igreja, da vida é quando temos de tomar decisões. Tem pessoas aqui, irmãos, que não gostam de tomar decisões, mas é só tomando decisões é que você vai vencer. A indecisão, querida igreja, gera angústia, gera ansiedade. Ninguém quer fazer uma escolha errada, é verdade, não é? Tomar uma direção errada. Então o crente sempre quer saber qual é a vontade, qual é a direção de Deus para a minha vida e para a sua. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E com quem devo? Sabe, olha, irmãos, tem muitas pessoas às vezes que vêm, sabe, orar para mim, vai pedir oração, mas pastora Patrícia, e agora? Né? Para quem está querendo casar,
Fala assim, com quem que eu devo casar? E para quem está procurando um trabalho, diga assim, pastora, mas qual profissão que eu devo seguir? Devo vender aquela casa, sim ou não? Devemos ter mais filhos, sim ou não? Será que eu devo aceitar essa proposta de emprego, sim ou não? E agora, qualquer direção que venhamos tomar, jamais será a direção correta, se não tivermos a orientação de Deus. Por isso que vocês precisam buscar a Deus. Ei, Deus vê o futuro que eu e você não conseguimos ver. Ele vê o abismo, aquilo que você não consegue enxergar. Por isso mesmo que pode nos orientar e guardar para que eu e você não tropeçamos. Aleluia. Existem algumas maneiras de nós entendermos a direção de Deus para a nossa vida. Por isso que nós temos que orar, por isso nós temos que buscar a direção de Deus aqui nesta noite. Quem sabe você veio buscar uma direção aqui do Senhor e o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite. Número 1, Deus nos dá a direção pela sua palavra. E Ele está falando contigo pela palavra. Foi isso que Jesus fez com Pedro e os pescadores. Vamos repetir de novo comigo? Faste ao mar alto e lançai as redes. Agora veja a resposta de Pedro. Olha que Pedro respondeu: pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei o quê? As redes. Ou seja, Pedro obedeceu. Ele obedeceu o quê, pastora Patrícia? As direções de Jesus. E houve o quê quando ele obedeceu? Houve multiplicação. A palavra de Deus é a bússola que nos dirige, querida igreja, dentro da vontade de Deus. É bom o versículo que é o nome dessa igreja aqui, pelo que o já estava de cor salteado, né? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Ei, a Bíblia revela a vontade de Deus para a sua vida. A direção de Deus na Bíblia para você aqui nessa noite. E é verdade que na Bíblia não se diz se você deve se casar com a morena, com a branquinha, com a loirinha, mas a informação com o que não devemos fazer. Amém? Sabe quando eu leio lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 15, que diz assim: não vos prendais ao jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Baal? Ou que a parte tem o crente e o incrédulo? Aqui o apóstolo Paulo estava ensinando. Ele não está falando se você vai casar com a moreninha, com a branquinha, com a loirinha, mas está falando para você de que maneira você deve escolher aquilo que você tem pedido a Ele. Na Bíblia não fala nada sobre aceitar este ou aquele emprego, mas tem diretrizes de como ganhar dinheiro. É preciso obedecer a esses princípios já revelados. Quer saber, aleluia, como saber a direção de Deus? Busque conselho com pessoas tementes a Deus, que são experientes, amém? Assim como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, o caminho do sensato e reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos aos seus conselhos é o que? Sábio. Olha o que diz lá no verso 22 de Provérbios, capítulo 15, onde não há conselhos, frustram, e os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. Olha que lindo, irmãos. Ei, quem toma decisões sozinho é tolo. É preciso ser humilde para consultar as outras pessoas espirituais. Agora, é preciso dizer que esses conselheiros precisam ser o quê? Fiéis. Ser servos de Deus, amém? Cuidado, não fiquem buscando conselhos com pessoas que não temem a Deus, com a vizinha fofoqueira, com o crente murmurador. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Muito menos fique seguindo conselho de artista de TV, amém? Seja lá qual for a pessoa que tem um programa na TV.
Quem está entendendo da glória a Deus? Sabe por quê? Este povo é imoral. Não tem nenhum conselho que presta para dar conselhos para um servo de Deus. Lavado, remido no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Na sua igreja tem pastor, tem, não tem, tem pastora, tem, não tem obreiro, não tem homens e mulheres de Deus, tem, não tem, homens e mulheres que se põem de joelho, que falam com ele em oração, que pode te aconselhar a mim, pode aconselhar você não tomar decisões o quê? Erradas. Agora, quando Pedro, querido da igreja, obedeceu a direção de Jesus, Jesus mandou ele se afastar da onde? Da praia. Agora pergunto, mas por quê? Sabe por quê? Porque no raso só se pega peixe pequeno. Lambari, os grandes peixes estão aonde? Em águas profundas. É, não é? Ei, se você quiser ver a multiplicação acontecer na sua vida em todas essas áreas, então você tem que sair do raso, da incredulidade e ir para o mais profundo, do sobrenatural de Deus. Saia da margem, não aceite uma vida rasa, sem profundidade, na profundidade que nos podemos nos mergulhar, querida igreja, no oceano do Espírito Santo de Deus, amém? Veja, aleluia, a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel, uma passagem muito conhecida, lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo do 3 ao 5, que diz assim, e mediu mais 5 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e o rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ou seja, Ezequiel, ele precisou mergulhar. Tem pessoas aqui, irmãos, que precisam mergulhar. Quantas vezes você fala, mas tá bom, pastor, você está aqui, tá bom, tá nada. Deus tem muitas coisas para te oferecer, Deus tem muita coisa para fazer na minha, na sua vida, e Ele quer ver de você, que você se aprofunde mais nas coisas de Deus. Ei, Deus quer que você saia do raso e mergulhe no oceano do Espírito, amém? Do Espírito Santo. No raso você enxerga, e o fundo é só você mergulhando, amém? Não tem como você ver o fundo se você não mergulhar nele, não é? Isso fala do racional e do natural. Nas águas profundas, querida igreja, você só pode chegar pela fé. E isso é sobrenatural de Deus, igreja. No raso, você só aparece ali nas águas profundas, você desaparece, amém? E o único que aparece é Deus. Quando você mergulha lá no fundo, quem está do outro lado, ninguém te vê, não é? Somente Deus. No raso você aparece, nas águas profundas você desaparece. O único que aparece é Deus, amém? O segredo da vitória, o segredo da multiplicação é seguir o que? A direção de Deus. Direção de Deus, igreja, do mestre, é obedecer a sua palavra. Terceiro motivo, amém? Vamos lá, só haverá multiplicação na nossa vida se tivermos, sabe o que? Persistência. Repita assim comigo, persistência. Meu Deus, não é para qualquer um, só para quem se tem o quê? Persistência. A multiplicação, querida igreja, não é algo fácil, amém? Ela só acontece na vida dos persistentes, amém? Até a salvação depende da nossa persistência. Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Só com a persistência, não tem como, amém? Quando Jesus disse para Pedro, lançai as redes em alto mar, Pedro, ele poderia ter duvidado, poderia ou não poderia? Poderia, ele poderia ter contestado, poderia ou não poderia? Poderia ter reclamado, mas espera aí. Jesus, olha que coisa linda, o Senhor entende o que se passa dentro de nós. Deus sabia o que estava acontecendo dentro, internamente de Pedro, amém?
O Senhor entende tudo que está acontecendo ao seu redor. E ele sabia que Pedro ia tomar a melhor decisão da sua vida. Se Pedro agisse assim, ele ia perder o milagre se ele reclamasse. Mas Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as rede. Ele tentou de novo. Quem sabe você aqui não quer tentar, não quer persistir. Mas pastora, eu fiz, não deu certo. Talvez não deu certo ontem, mas hoje é outro dia. Deus, ele quer que você persista. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Por quê? Porque ele tentou de novo, sabe como? Sob a palavra de Jesus, amém? Sabe quando ele fez isso? Ele foi vitorioso. Ele pegou tantos peixes e redes que se rompia. Quando você obedecer a palavra de Deus, você vai ficar admirado. Ei, mesmo que você tenha fracassado pela primeira vez, não desista. Continue insistindo. Aleluia. Continue insistindo, não desista, continue insistindo, não desista, continue insistindo, continue perseverando, continue buscando. Deus quer multiplicar em sua vida a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, mas Ele quer ver a sua persistência. Ei, tente de novo e de novo, até você alcançar o sucesso. Aleluia, glórias a Deus. A vitória nunca foi dos covardes. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Glória a Deus. Dos que desistem, mas sim daqueles que são persistentes, amém, para alcançar a vitória. Lembre-se da parábola do juiz iníquo. Quem já ouviu essa parábola? Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 e 8. Já estou encerrando, amém? Glórias a Deus. Sabe o que ele disse? Continue batendo até a porta se abrir. Insista até o fracasso se tornar sucesso. Irmãos, ela estava todos os dias, irmãos, ali batendo na porta do juiz iníquo, para que ele fizesse justiça na vida dela. Ela ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Chegou uma hora que o juiz não suportou mais de ver aquela mulher importunando. Ele falou: já que eu não temo a Deus, nem ao homem, mas eu vou fazer justiça aqui na vida dessa mulher. E o abençoou. É isso que Deus está dizendo em conclusão aqui para nós ir embora para o nosso lar feliz aqui nesta noite. Como eu disse no início dessa mensagem, aleluia, o propósito de Deus para a sua obra, para mim, para você, para os ouvintes, também individualmente, é a multiplicação. Então eu quero te perguntar aqui nesta noite: você tem multiplicado ou você tem diminuído? Faça como fez o apóstolo Pedro, aleluia, acerte a palavra de Deus, obedeça a direção de Deus, seja persistente, você verá, sabe o que? A multiplicação. Como você nunca viu em sua vida. Infelizmente existem crentes conformados que estão na beira da praia desta vida, lavando as redes e reclamando, dizendo: trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Reclamar não vai te ajudar, mas atitude sim. Ei, não se conforme com a diminuição na tua vida. Convide Jesus para entrar no seu barco esta noite, na sua vida, para mudar tudo aquilo que está, sabe, um caos na tua vida. Deus vai multiplicar tanto na sua vida que você vai ter, sabe, até que dividir com outras pessoas, porque este é a vontade do Senhor. Eles pegaram tanto peixe naquele dia que tiveram que pedir ajuda para outros pescadores que ainda, sabe ali, dividir com eles os peixes. Quando Deus começar a agir na tua vida, você vai começar a dividir também, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 7. Ei, convide Jesus para o seu barco nesta noite, obedeça a direção dele e se prepare para que o seu fracasso se transforme em vitória.
Aleluia, eu profetizo que as redes vazias vão se encher. Quem crê na profecia da glória a Deus? Eu profetizo que as redes vazias vai se encher na sua vida. Prepare-se para puxá-la com força. Nesse ano de 2024, a multiplicação pela fé. Sinto o peso dos grandes peixes, sinto balançar das redes, aleluia, na sua vida. E o fracasso que está se transformando, sabe de que maneira? Em vitória. Oh, maravilha! A multiplicação vai acontecer na sua vida para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. A hora já foi embora, amém? Glórias a Deus, é tão gostoso estar na casa do Pai, amém? Palavra linda, palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe, ouvintes que esteve comigo até este momento, amém? Só Deus para recompensá-los de vocês ficarem comigo aqui, amém? Eu tenho certeza que vai haver multiplicação na tua vida, amém? Deixa lá nos comentários, pedido de oração, amém? O que Deus está fazendo na tua vida, e depois eu vou estar respondendo cada uma das mensagens, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.